E aí, meus irmãos, graça e paz, coisa boa, mais uma quinta-feira estamos aqui reunidos. Antes, lembrando você, por favor, compartilhe o link com seus amigos, envia nesse grupo aí, aquele grupo lá que você quase não está abrindo o seu grupo, dos seus familiares, envia para esse grupo, abençoe seus irmãos, seus amigos, por favor. Já curta o nosso vídeo de hoje. Você que está querendo dar um dislike aí, se converta dos seus maus caminhos, né, Leis? Faça isso mesmo. Se converta dos seus maus caminhos, para de dar um dislike aí dos nossos vídeos, mas por favor compartilha. E assina aí também, se você não é inscrito, e deixa eu também fazer um pedido, sabe? Porque eu estava olhando os inscritos do YouTube, nós temos quase 10 mil inscritos no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no Instagram da nossa igreja, @adecidade, faça isso também, que isso vai ajudar cada vez mais trazermos aqui materiais para vocês, tá bom? Quem está aqui conosco é o nosso irmão Caio. Bom ter você aqui comigo, com a gente, Caio. E só fazendo a leitura breve sobre o Caio. O Caio é casado há 16 anos com a Priscila, pai dos pequenos Davi e Lia, e membro da nossa igreja aqui da Decidade, servo do Deus Altíssimo e comprometido com o engrandecimento do reino de Deus nesta terra. O Caio já exerceu lideranças em vários ministérios aqui na nossa igreja e atualmente é professor da Escola Bíblica Dominical. Irmão, bom ter você aqui com a gente, tá? Já dê sua palavra inicial para todos que estão nos vendo aí, meu irmão. Eu quero cumprimentar você que está conosco aqui assistindo esse programa, expressar a minha alegria, a minha satisfação de poder estar aqui ao lado do pastor Euquias, do irmão Neibson, do irmão Filho, e estar dando a nossa cooperação, compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas pela misericórdia e o amor dele. Amém. Pastor, por favor, também iniciando aí o nosso quadro de hoje. Que bom estarmos juntos aqui, mais essa quinta. Tenho certeza que será um quadro bem edificante. Foram muitas perguntas e tenho certeza que vai ser um tempo bem maravilhoso aqui com a ajuda do Caio e essa turma maravilhosa toda quinta está aqui com você. E aí, Inês? Vamos iniciar o quadro com caos. Tem um caos aí para contar pra gente hoje? Tem não? caos. Tem? Hoje a questão é sobre pecado, né? E sempre tem caos sobre pecado, né? Então, Mas não é pecado com Davi, né? Não, esse aí é outro caos que ele vai já contar, essa história do pecado com o Caio. Aí não dá certo não, esse pecado com o Caio. Caio, Davi. Não é de Deus não, mas eu conto uma história que uma vez eu estava em casa e me ligou uma pessoa, uma irmã me ligou, né? E ela disse, queria tirar uma dúvida. Eu disse assim, olha, você é da nossa igreja? Não, não sou da Decidade não, eu sou de outra igreja, de outro município inclusive. E eu disse, por que você não fala com o seu pastor, então? Tira a dúvida. Não, porque essas coisas eu não posso contar para o meu pastor. Eu digo, é marmota. Chamei logo o Levi, que estava em casa. Levi, vem cá, eu vou botar no Viva Voz aqui para você ser testemunha desse negócio aqui. E aí ela foi dizer, olha, porque tem um irmão que está me ligando, ele é pastor aí em Fortaleza, ele está me ligando, porque ele tá querendo, ele se apaixonou por mim. Só que ele é casado, ele é pai, ele está querendo deixar a mulher dele e os filhos aí em Fortaleza, e quer vir se juntar comigo aqui no município, para a gente montar uma igreja aqui e tudo mais. Pastor, me diga uma coisa, isso é bênção, é? Isso é coisa boa, é de Deus isso aí? Eu quase digo assim, meu irmão, onde é que tá as câmeras? Isso é uma pegadinha do Gugu, do não sei de quê, qualquer outra pegadinha dessa. Não pode ser uma pergunta dessa tão óbvia, né? Como é que você é casado, vai deixar a esposa com os filhos, é pastor, para vir se juntar com uma mulher no outro município para montar uma igreja junto? Então, o negócio desse já começa claro aqui, né? O clima sobre a conversa de pecado. Tem coisas que são muito óbvias sobre pecado e as pessoas escondem de si próprias, porque estão tão loucas, tão apaixonadas pelo pecado, por aquele pecado, que passam por cima de qualquer coisa para isso. Então já começa aqui o clima dessa noite aqui de quinta-feira, com esse caos aqui que um dia eu peguei, né? E foi meio constrangedor. Mas você tem a sorte de receber essas ligações, viu, Leis? Eu vou ter um bocado de caos para contar aqui, viu, meu irmão, sobre esse negócio. Então podemos iniciar, meu amigo. Vamos lá? Primeira pergunta de hoje que nos foi enviada é: pecado é tudo que é errado? Ou existem coisas certas que também é pecado?
Vamos tentar entender, né, e conceituar aquilo que é colocado para a gente. Primeiro, a gente vive num momento da pós-modernidade que a gente vive um cenário onde são ensinados as pós-verdades. E a primeira pergunta é o que é certo, o que é errado. Quando a gente fala de pecado, nós estamos aceitando o fundamento bíblico como sendo a nossa linha guia. E quando olhamos na Bíblia como sendo a nossa linha mestra, o nosso guia, o nosso caminho a traçar, a mistura do pecado com o que é errado, ele vira quase que um sinônimo. Então nós podemos entender que erro e pecar, eles caminham juntos. Porém, como toda linha, que ela é muito tênue, a gente precisa entender também aquele ensinamento valioso que Jesus deu para a gente. Tem um exemplo muito interessante quando a gente lê os evangelhos, que o Senhor fala sobre o pecado, filho, e o Senhor fala especificamente sobre o pecado sexual, que Jesus disse assim: aquele que olha para aquela mulher e a deseja, já pecou contra ela. E ali o Senhor coloca para a gente que a intenção do nosso coração, ela nos leva ao pecar. E talvez a gente conseguir traduzir isso como um erro nos dias de hoje, possa levar a gente a uma falsa interpretação. Então, o que eu gosto de usar como referência para a minha vida é: o Senhor, ele avalia a intenção do meu coração. Pode ser que por algumas vezes eu não chegue a cometer o ato, eu não chegue a tomar a ação. E por não tomar a ação, eu tenha no meu inconsciente que eu não pratiquei o erro. Mas aí eu me lembro de Jesus que diz assim: aquele que olha e deseja, já pecou. Então que a gente possa guardar esse fundamento de Jesus, de que a intenção do nosso coração, ela fala mais alto do que as nossas ações. Então se você entende que você erra quando você pratica a ação, eu diria a você que o pecado, o sarrafo, ele está um pouquinho mais alto, porque ele mede a sua intenção. Mas eu acho que o pastor Euquias pode corroborar com a gente. Mas é isso mesmo, como diz o Caio, quando a gente pensa em pecado, às vezes a gente pensa em pecado simplesmente como um ato externo. E o Senhor, ele vem e mostra que realmente o pecado, a raiz do pecado está no coração. Porque tudo aquilo que exterioriza é porque antes esteve dentro de nós, não é, Caio? Caio colocou muito bem que o erro e o pecado, eles estão ali muito próximos, são duas linhas que andam muito perto, porque todo pecado é um erro, né? Você pode ter um erro que não seja pecado, né? Eu fiz uma prova e errei a questão, não posso dizer que aquilo ali é um pecado, é um erro. Vou bater um pênalti e chutei para fora, foi um erro que eu cometi ali, né? Mas o pecado sempre é um erro, mas é um erro do que diz respeito à vontade de Deus. Ele fere a santidade de Deus, ele afeta questões da moralidade, da ética que nós também somos chamados a viver. E aí eu acho muito importante essa questão que o Caio colocou para a gente, de que o pecado está na intenção do coração. Eu posso ter algo muito belo externamente, mas o meu coração pode estar fazendo isso com uma intenção pecaminosa, né, Caio? E a Bíblia coloca isso quando ela lembra para a gente o pecado que em nós habita. O que é o pecado que em nós habita? A nossa natureza caída, a nossa inclinação para o pecado. E os pecados. O que são os pecados? São os nossos atos pecaminosos. Quando a nossa natureza coloca para fora em atos, essa natureza pecaminosa coloca em atos os pecados, né? Exteriormente. Então já respondeu aqui a segunda pergunta. A segunda pergunta aqui que foi feita é: qual a diferença entre erro e pecado? Essa pergunta está bem respondida aqui. A terceira pergunta é muito interessante e é de uma praticidade muito grande para nós. Nós todos cristãos, em algum momento a gente pergunta para si mesmo sobre isso e pergunta para o pastor. Então esse é o momento, né? Perguntar para si mesmo, para a equipe pastoral. Como um cristão deve lidar com pecados recorrentes? Ou seja, esse pecado vem sendo feito em série aí, né? Recorrendo sempre aí. Como é que a gente deve lidar como cristão com isso, Caio? A questão do pecado recorrente, ela tem que despertar na gente o interesse de você ser honesto com você mesmo. Eu acho que o grande segredo, a grande forma de você lidar com o pecado é através da honestidade. E o que eu estou chamando de honestidade?
Primeira coisa é você ser honesto e entender que você está pecando. Havia uma ilustração muito interessante que a pessoa colocou certa vez, que ela dizia que o pecado funciona dentro da nossa cabeça, como se dentro da nossa cabeça tivesse um cubo muito bem acabado, com os cantos bem afiados. E aí, Neibson, toda vida que você erra, aquele canto bate na cabeça e dói. Mas de tanto você errar, de tanto você persistir no erro, aquela ponta afiada, ela começa a ficar curvada. Vai se desgastando. E a proporção que ela vai se desgastando e vai ficando abaulada, ela bate na sua cabeça e não dói mais. E aí você começa a deixar de perceber que você pecou. E se você não for honesto com você mesmo para reconhecer isso desde o início, você pode acabar internalizando esse desejo como sendo algo saudável para você e talvez cometer a falha da irmã que telefonou para você, que você citou no início. Então a gente precisa ser honesto conosco. Primeiro ponto. Mas se eu for honesto comigo e reconhecer que eu estou pecando, como que eu vou fazer para corrigir isso? Porque eu sou honesto, eu reconheço que eu estou pecando, mas eu não tenho força. E esse é o primeiro segredo que eu entendo que você precisa para lutar contra o pecado. Reconhecer que você não tem força. A ferramenta, a estratégia mais eficiente que o inimigo usa para nos afastar de Deus é colocar dentro de nós que nós somos autossuficientes. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa pela força do nosso braço, pela nossa vontade, pelo nosso conhecimento. E no momento que você entende que você é dependente de Deus, que você depende do Espírito Santo, que se não for através do Espírito Santo, você não vai conseguir deixar o pecado, você deu o segundo passo para você conseguir ganhar a luta contra o que é chamado aqui de pecado recorrente. É você entender que essa batalha não é sua. Quem tem que pelejar essa batalha é o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você. Porque você, sem o Espírito Santo de Deus, certamente vai ser o maior dos pecadores. E aí você falar de pecado recorrente perde até o sentido. Porque você precisa do Espírito Santo de Deus para se livrar de qualquer pecado. Então, primeiro você tem que ser honesto com você e reconhecer: eu estou pecando. Em segundo, você tem que ser honesto com você e reconhecer: eu não tenho forças para lidar, para lutar, para combater o pecado. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, é Ele quem vai me fortalecer. E o terceiro princípio, Neibson, dessa tríade, é você investir o seu tempo naquilo que lhe traz crescimento. Se você, de alguma forma, é chamado, é atraído por uma coisa qualquer que te leva ao pecado recorrente, você precisa entender que você tem que se afastar daquilo. O tratamento do pecado na nossa vida, ele pode ser comparado, num grau inicial, como o tratamento de uma pessoa que passa por uma dependência química. E você observa que quando a pessoa passa pela dependência química, uma das primeiras estratégias que é utilizada é você afastar ela de todo aquele meio, de toda aquela memória que faz você lembrar aquilo. Porque a nossa mente, ela tem uma capacidade tão grande que ela é capaz de nos lembrar de coisas que nós não queremos. E isso acontece também quando você está travando uma batalha espiritual contra o seu pecado. Então, tudo aquilo que traz ao seu coração qualquer lembrança, qualquer elo contra aquilo, você precisa tentar se afastar. E aí você pode dizer: mas irmão Caio, eu faço isso, mas ainda assim o pensamento vem à minha cabeça em momentos que não tem nada a ver. Isso é o primeiro sinal que você está vivo, e isso é o primeiro sinal que você está na direção certa. Porque há uma batalha no reino espiritual, e há uma luta espiritual do inimigo contra você, que vai trazer aquilo de alguma forma à sua memória. Mas se você lembrar que você tem o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, e é Ele que peleja essa peleja, você vai começar a dar os primeiros passos para você se libertar do que aqui é chamado de pecado recorrente. Sempre que aquele desejo, que aquela vontade, que aquilo volta à sua mente por algum motivo, você lembra e diz assim: mas o Espírito Santo de Deus habita em mim.
E aí você começa a usar algum instrumento. Se você gosta de cantar, você canta. Se você gosta de ler, você lê. Se você gosta de assistir um vídeo, você vai assistir um vídeo, mas que te remeta à presença de Deus. E creia que o Espírito Santo vai pelejar por você. Eu me lembro certa vez que eu estava aconselhando um jovem, e ele acordou atordoado e disse assim: mas eu estava dormindo, e eu sonhei com o pecado. Eu disse: isso é sinal que você está vivo. O ser humano sonha. E da mesma forma que a gente sonha com coisas que não tem pé nem cabeça, da mesma forma que você sonha com coisas que quando você acorda você não lembra, você também sonha com o pecado. E a gente precisa alimentar o nosso relacionamento com Deus, a nossa dependência com Deus, e ser honestos e dizer: eu dependo do Senhor. Se não for por Deus, se não for pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim, reconhecer que eu sou a pior das criaturas. Bacana, porque algumas pessoas elas acreditam que o orgulho, como disse o Caio, ele é a raiz para todos os pecados, né? Algumas linhas teóricas vão acreditar que o orgulho é a raiz para todos os pecados, né? E entra aí a questão da independência. Então você vê que essa tríade que o Caio compartilhou com a gente, toda essa tríade, ela bate justamente o orgulho e a nossa soberba, né? Ela nos traz a rendição, a dobrar o joelho e reconhecer que a gente precisa da presença de Deus. Nós, por nossa própria força, não vamos conseguir resolver. Eu até incluiria até mais uma também, Caio. Eu acredito que quem está envolvido numa questão de pecado recorrente, essas três questões que o Caio colocou são fundamentais. Eu acrescentaria só mais uma, que é a questão da prestação de conta. Você tem um companheiro de caminhada, em alguém que você pode abrir o coração. Não é qualquer pessoa, uma pessoa idônea que vai te ajudar naquilo. E isso é muito importante, principalmente alguns pecados que são escravizantes, né? Alguns pecados que entram na área do vício. É fundamental um companheiro com quem você ande, seja ali uma companhia de prestação de conta, que vai ajudar você a dar direcionamento, que você possa abrir o coração, que isso aumenta também a tua responsabilidade, porque você vai ter aquela pessoa ali para caminhar contigo e te ajudar a vencer aquilo. E lembrando, se você está no pecado recorrente, de fato você precisa tomar essas iniciativas, porque aquele que é nascido de Deus não vive pecando, né? Tem gente que entende esse versículo às vezes errado. Então quem nasceu de novo não peca de jeito nenhum, não vive na prática recorrente daquele pecado. Ele se levanta para lutar contra aquilo, ele está lutando contra aquilo para que aquilo lhe seja cortado e ele possa viver dentro da virtude e do poder que o Espírito Santo deu a ele, para ele viver uma vida santa. Maravilha, excelente. Cara. Eu sempre que sou perguntado sobre isso, tem um versículo bíblico que eu acho fantástico, que resume muito o que o Caio falou, o que o senhor falou agora. Gálatas 5,16 diz assim: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, né? Todo esse pecado recorrente, quando se torna um vício, o que o senhor acabou de falar, que inclusive é a próxima pergunta, e é muito interessante sobre isso, que o pecado recorrente acaba tornando-se um vício, né? Pode tornar-se um vício, e esse versículo, quer dizer, andar em espírito, foi muito o que o Caio falou até agora, andar em espírito, saber que o Espírito Santo de Deus vive dentro de mim, e que eu posso me recorrer a Ele sempre sobre isso, resume tudo isso, né? Quando eu ando em espírito, as coisas da carne começam a se ficar distantes, né? Eu começo a andar mais distante das coisas da carne. Então, é um remédio muito eficaz para tudo isso aí. E assim, eu acho que vale a pena entender que tudo que foi colocado não está ligado somente a uma área específica de pecado. Não, todo Na verdade, pecado, são né, todos os pecados. caráter. Então, a gente precisa ser honesto e entender que não só, por exemplo, a gente atrela muito isso à área sexual. Perfeito. Mas não é mesmo. somente a área sexual. Orgulho, mentira, palavras... Maledicência. Fofocas, né? Avareza. Então, avareza. Então, assim, existem... todos os pecados, eles entram nessa questão e nessa sinceridade aí que você precisa tomar, né? Então, esses 4 pontos que foram colocados, eles precisam ser entendidos em todas as áreas que nós cometemos pecado. A gente precisa ser honesto em todas as áreas. É interessante o que você falando agora sobre honestidade, né? E se a gente parar para observar sobre o ponto específico, a mentira, nós vivemos uma sociedade hoje que ela está tão dissociada da verdade, a gente vive tão afastado da verdade, que talvez você conheça alguém com quem você se relacione,
que você não tenha coragem de dizer a verdade. A gente tem relações hoje no dia a dia que quando você é verdadeiro para a pessoa fica com raiva. Essa é uma máscara que não deve usar, né? A pessoa olha para você e fala assim, mas como você fala isso? Mas você quer que eu minta? E isso é um ponto que a gente precisa ter muito cuidado, porque nós estamos criando uma etiqueta social que nos leva a viver o pecado consciente. Eu não estou dizendo para você ser deselegante, para você ser mal educado. Eu não estou falando para você falar mal. Tem uma frase interessante de Ariano Suassuna, que ele fala assim, se você vai falar mal de alguém, espera o alguém sair. Porque você falar mal na frente é deselegante para quem fala e para quem escuta. Eu não estou querendo promover isso. Mas eu estou querendo que a gente possa se libertar desse hábito pecaminoso de mentir por mentir. Você mente para a pessoa, para que a pessoa por algum motivo não se chateie com você, para que a pessoa não se ofenda, para que aquilo não apareça tão mal quanto realmente o é. E com isso você começa a alimentar o hábito da mentira na sua vida. E aí entra a grande preocupação do pecado recorrente. Porque quem consegue definir o tamanho que esse negócio vai pegar em você? E aí você começa a internalizar aquelas ações. Quando você pensa que não, você de fato está mentindo, não mais querendo proteger alguém. Você está vivendo uma vida de mentira, né? Você está vivendo uma vida mentira. transparente, não é honesto, está vivendo uma vida de mentira. Você começa a acreditar nessa mentira, entra e vive um mundo de fantasia, né? E hoje, nos dias de rede social, quantos casos nós conhecemos de pessoas que chegaram a ter uma desordem psicológica porque viviam no mundo virtual uma vida que não era verdadeira. E aí, quando ele se depara a trazer aquilo para a verdade, a trazer aquilo para o dia a dia, trazer aquilo para a vida real, a pessoa simplesmente se desequilibra. Porque você cria todo um cenário, me deixa dizer, um conto de fadas fundado em mentiras que não vão fazer bem para você. E aí você vai conhecer o salário do pecado. Não se vence o pecado sem honestidade, sem transparência. Pecado sai pela boca. Sem confissão, não há como você alcançar o perdão, a libertação e a vitória sobre o pecado. Em relação a esse pecado específico, né, foi falado aqui sobre a mentira, é um pecado específico e pega muita gente a mentira, né? Eu ministrava para a juventude aqui num culto de jovens e eu dizia o seguinte: a verdade é o contrário da mentira, ou a mentira é o contrário da verdade. A verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim como a mentira também é. Porque João 8,44, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, mas ele produz em série, né? Ele é mentiroso, naturalmente ele é a mentira, ele produziu a mentira como filha. Então, quando eu minto, quando a pessoa mente, ela está enaltecendo o diabo na sua vida, fazendo o diabo crescer na sua vida e diminuindo Cristo. E quando eu falo a verdade, eu faço o processo inverso. Então, é um gatilho também de ajuda para quem sofre com o pecado da mentira, né? Reconhecer, fazer tudo isso que o Caio disse e andar com Cristo, em nome de Jesus. Por incrível que pareça, quando as pessoas nós cometemos pecado, né? Rapidamente a gente quer se distanciar de Deus, né? Às vezes por vergonha dos nossos pecados, não cometi pecado, então vou me distanciando de Deus, não, vou rejeitando aqui. E aí já entra aqui a próxima pergunta: como um cristão que luta contra esses pecados deve se enxergar diante de Deus? Nós precisamos... Deixa eu dar um passo para trás, né? A gente fala assim, como um cristão. Então eu vou entender, filho, que eu estou falando de alguém que já começou a construir um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus. Alguém que já disse que já aceitou o Senhor como seu Salvador. Se assim estamos, eu tenho que ter consciência que eu sou miserável. Eu tenho que ter consciência que eu preciso ser honesto comigo e que eu dependo do Espírito Santo de Deus. Se eu tenho consciência disso, não é porque eu pequei
que eu vou me sentir da forma A ou B diante do Senhor, mas porque eu preciso dele. A forma que eu tenho de me afastar do pecado é através do reconhecimento que eu preciso da presença do Espírito Santo na minha vida e que eu preciso da misericórdia de Deus para que eu possa seguir na minha caminhada. Não é porque eu pequei, mas é porque eu preciso dele. É mais ou menos como se eu tentasse explicar para você o seguinte: como se sente a pessoa que está sem oxigênio para viver? Não interessa qual é o motivo dela estar sem oxigênio. Ela vai se sentir mal e vai morrer. A mesma coisa é eu estar sem a presença do Espírito Santo. A mesma coisa é eu estar sem a presença de Deus. Eu vou sentir mal e vou morrer. Seja pecando, ou seja pelo fato de eu não estar na presença de Deus. E aí a gente entra quase que num processo de looping, né? Eu costumo dizer o seguinte: não estar na presença de Deus é pecado? Se nós somos feitos para adorar o Senhor, se reconhecemos que ao profetizar a nossa fé, nós somos templo e morada do Espírito Santo, a partir do momento que o Espírito Santo não está morando na minha vida, eu estou indo de encontro com o princípio bíblico. A partir do momento que eu estou indo de encontro com o princípio bíblico, eu estou pecando, porque você foi feito para a glória de Deus. Porque não está vivendo com ele, eu fui feito para a glória de Deus. Eu fui feito para ser templo e morada do Espírito Santo. Se eu não estou abrigando o Espírito Santo na minha vida, eu já estou pecando. E aí as pessoas às vezes olham e falam assim: mas isso é extremismo. E aí eu me lembro do meu pastor que estava pregando no nosso domingo passado, e ele falava sobre polarização, e ele deu um exemplo de Jesus fantástico. Ele dizia assim: aquele que comigo não ajunta, espalha. Você pode até não estar espalhando, mas se você não está juntando, você espalha. E eu queria expandir isso. Quando nós deixamos de ser templo e morada do Espírito Santo, nós deixamos de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E quando eu deixo de cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu estou deixando de juntar com o Senhor. E eu estou pecando. É a criação lutando contra o Criador. E contra o que foi criado. E aí, pecado é errar o alvo, é passar do limite, é por omissão também, não é? E aí entra justamente aí. Aquela casa que é para estar ocupada por Deus, não está ocupada por Deus. A pessoa está se omitindo a ter esse relacionamento com Deus, que a pessoa foi criada para ter esse relacionamento e viver para a glória de Deus. O grande exemplo que eu gosto disso é quando a gente olha lá para a criação, né? Se a gente volta lá para Adão e Eva, é interessante. Porque quando a gente lê a narrativa bíblica da criação, a narrativa bíblica diz o seguinte: e a serpente induziu Eva a provar do fruto, e Eva provou do fruto, e Eva deu o fruto a Adão. Quando o Senhor chega, sabendo do que tinha acontecido, e chama eles, e como você falou, a gente se esconde, né? E eles estavam escondidos da presença de Deus, e o Senhor chama quem? Adão. Adão. Por que o Senhor não chamou Eva? Não tinha aquela história de foi ele que começou, né? Foi ela que comeu o fruto. Não tinha isso. Então é o que o pastor falou: Adão se omitiu da responsabilidade que ele recebeu. E ele pecou. Então, quando nós nos omitimos da nossa responsabilidade enquanto cristão, de fazer com que nós venhamos a ser templo e morada do Espírito Santo, eu posso entender que eu já estou pecando. E talvez seja por isso que o apóstolo Paulo nos adverte que nós devemos congregar, que nós devemos estar no seio da igreja, que nós devemos estar próximos uns dos outros, que nós precisamos ter, como o nosso pastor nos disse, um prestador de contas, para que a gente possa estar ajudando, estar servindo de suporte um para os outros e não deixando que essa omissão venha a nos afastar do nosso relacionamento com Deus. Maravilha. E amei isso aí. Realmente a omissão de Adão levou Eva à transgressão, né? Ela acabou contribuindo ali na transgressão também de Eva. E
realmente esse sentimento de esconder-se, de ficar envergonhado, isso também mostra como a gente deu uma brecha no reino espiritual a uma atuação também do inimigo. Porque se ele consegue te isolar do corpo, porque eu estou com vergonha, não consigo dobrar o joelho e falar com Deus, que eu pequei, estou com vergonha, não consigo me juntar à congregação porque todo mundo está olhando para mim e todo mundo sabe meu pecado. Na verdade, é o inimigo que achou brecha no seu pecado e agora ele está querendo lhe acorrentar, lhe escravizar. Porque ele sabe que se ele mantém cortada a sua relação com Deus e a sua relação com o corpo, ele vence sobre a sua vida. É uma estratégia de guerra, é dividir para conquistar, né? Isso. Ele divide e conquista. Tem uma pergunta aqui agora que essa aqui tem muito o que falar, porque a pergunta em si ela é enorme e ela tem uma série de coisinhas aqui entre elas aqui. Ó a pergunta: tenho medo de pecar e não ter tempo de me arrepender, acabar morrendo ou Jesus voltar. Aí a pergunta é: perderia a minha salvação? Tem uma questão aí meio complicada, né, Caio? Porque a pessoa está mais com medo de pecar. Olha, pela pergunta, há mais um medo de pecar. Então, ou ela está com medo do cronômetro? Parece que... Eu acho que o problema dela não é nem o pecado, é ela pecar e perder, né? Eu tive a impressão que ela está com medo da programação de produção, entendeu? Se dá tempo eu pecar e me arrepender. Exatamente. Então, ou seja, parece que a minha atração por Deus, ela não é suficiente para que eu tente uma vida de santidade e de agradar a Ele. Parece que eu quero saber se eu tenho tempo de pecar e se arrepender e ainda ser salvo. Ou seja, há tempo de eu pecar e ser salvo ao mesmo tempo? Parece mais isso, né? Pastor, desculpa, porque essa aqui foi um caso que nós vivemos há alguns anos atrás, que uma irmã tinha um marido que era descrente, tinha aceitado Jesus, passou alguns dias na igreja e se desviou. E ele dizia muito assim: não, eu vou ficar na minha vida aqui de bebedeira, de prostituição e tal. No dia que eu for morrer, eu me arrependo, porque tem uns irmãozinhos aí que é na última hora, então eu me arrependo e aí eu alcanço a salvação e tal. E ficou nessa história dizendo, e a gente sempre dizia: rapaz, não faça isso e tal, pode ser que não dê tempo. E aí um dia ele estava bebendo num bar e uma pessoa entrou e começaram a brigar, ele foi apartar uma briga e o sujeito puxou uma arma, não me lembro se era uma faca ou se era um revólver, e deu um tiro na garganta dele. Ele morreu quase que instantaneamente e não conseguiu falar, né? Então isso resume muito aqui essa história aqui, assim, mas o que preocupa também a gente é assim, o que me preocupa numa situação dessa é como se eu tivesse no meu coração o desejo de pecar e realmente, como diz o Caio, eu tenho um cronômetro. Eu quero pecar, mas não quero perder a salvação. Parece que a salvação me parece mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Né? Parece que o meu relacionamento com Deus é secundário. Né? E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. A gente não deve fugir do pecado mais do que se aproximar de Deus. A gente deve desejar mais se aproximar de Deus. Se a gente fizer isso, a gente corre do pecado, mas não corre porque está com medo do pecado em si, mas que a gente está atraído pela beleza da santidade, pela beleza da pessoa de Deus, pela beleza da graça, da misericórdia de Deus. Né? A gente precisa mudar essa chave. Tem gente correndo do pecado, mas não está correndo para os braços de Deus. A gente tem que, mais do que correr do pecado, correr para os braços de Deus. Que quando a gente corre para os braços de Deus, o pecado vai ficando para trás. De novo o versículo: andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Eu recordo, pastor, daquela primeira colocação que eu fiz aqui na nossa conversa hoje, quando o Senhor fala que aquele que olha e deseja já pecou. O que o Senhor... Nós sabemos que o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Nós sabemos que o Senhor conhece a palavra antes que ela nos venha à boca. E se nós cremos verdadeiramente nisso, a sua preocupação com o cronômetro, ela é inócua, ela é desprezível. Não precisa você se preocupar com o cronômetro. Deixa eu tentar te explicar por quê. Porque se o Senhor, que conhece o teu coração, que sonda o teu coração, e se Ele sabe que você pecou,
e a sua preocupação é dar tempo de pedir perdão, dá a entender para nós que não conhecemos o seu coração, que não há um compromisso de construir um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque quando nós conhecemos um relacionamento verdadeiro com Deus, nós não nos preocupamos se o Senhor vai demorar. Pelo contrário, nós nos preocupamos se Ele venha logo. Eu quero que Jesus chegue daqui para mais tarde. Eu não quero que Ele demore para dar tempo para ir pedir perdão. Porque eu tenho um compromisso de adorar Deus e eu estou buscando que o Espírito Santo de Deus habite na minha vida. Por outro lado, se o meu consciente ele está maquinando de alimentar o desejo da carne, sob o escambo de que amanhã eu volto aos pés do Senhor e peço perdão, a pergunta que eu faço para você que pensa assim é: será que o Senhor que sonda e conhece o teu coração vai te entregar esse perdão? Porque o que o Senhor diz para a gente é: aquele que me procura me encontra quando me busca de todo o seu coração. Você está de fato buscando o Senhor de todo o seu coração? Ou você está tentando criar uma estratégia para alimentar um hábito que vai diretamente de encontro à palavra de Deus e que te separa da presença de Deus? E se esse for de fato o sentimento, você está dentro da igreja e eu não encontro respaldo bíblico para a salvação. E talvez essa seja a grande armadilha que o inimigo tem usado nos nossos dias. Fazer com que nós tenhamos essa verdade bíblica, essa convicção e essa certeza de que nós vamos pedir o perdão ao Senhor e de que o Senhor vai nos perdoar, para que nós estejamos vivendo um relacionamento que Ele pode ter proximidade com todo mundo, menos com o Espírito Santo de Deus. Porque quando você tem proximidade com o Espírito Santo de Deus, você não tem o desejo de pecar. Você não está preocupado com o cronômetro de você ir pedir perdão. Pelo contrário, o pecado é uma coisa que te pega de surpresa. É uma coisa que puxa o teu tapete. Não é um ato friamente calculado que eu vou pecar agora. É meditar. Hoje é terça-feira, tem culto de doutrina. Dá para me pecar até às 5, porque às 7 eu estou na igreja e eu vou pedir perdão. Isso não é... Domingo é ceia, perca até... Isso não é... Posso passar o mês pecando. Isso não é o testemunho, isso não é o comportamento, isso não é o racional de quem tem um relacionamento com Deus. Então, Neibson, eu acho que a melhor resposta que eu poderia dar para quem fez essa pergunta não é se vai dar tempo, não é se não vai dar tempo. Não, a melhor pergunta é: esquece isso e vamos construir um relacionamento com Deus. Porque quando você construir um relacionamento com Deus, essa tua preocupação, ela vai perder o valor, ela vai sumir, porque você vai estar focando no relacionamento com Deus. Você vai estar focando em ter o Espírito Santo na sua vida. E quando o Espírito Santo estiver na sua vida, a sua estratégia vai ser outra. As suas preocupações estratégicas serão outras. A sua preocupação com o cronômetro vai ser se vai dar tempo eu anunciar a palavra para o meu irmão, para o meu vizinho, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu colega. Se vai dar tempo eu falar do evangelho para aquele amigo que eu sei que precisa de salvação. Se vai dar tempo eu fazer uma boa ação hoje. E não se vai dar tempo eu me arrepender. É um caso clássico de uma pessoa que vive pelas regras e esquece dos princípios, né? Tem gente na nossa era aqui que está vivendo pelas regras. É a regra do jogo, é o cronômetro que você falou. Poxa, não, mas se eu fizer assim, e esquece o princípio. É muito comum, a gente que aconselha casal, é muito comum o casal chegar: eu traí meu marido, eu traí minha esposa, poxa, eu estou tão triste porque eu feri o coração dele, eu feri o coração dos meus filhos, eu feri o coração dos meus pais. Aí fala da vida de todo mundo. Mas às vezes eu chamo a atenção: será que você não está esquecendo que, na verdade, você feriu o coração do Senhor e, por tabela, feriu o coração de todo mundo? As pessoas estão esquecendo o princípio que nós vivemos para Ele. E aí tem a ver com as outras perguntas. As pessoas estão vivendo uma mentira. Algumas pessoas vivem uma mentira em sério, uma mentira crônica, e aí vivem uma regra, um jogo de regras, jogando ali pelo tapetão, e esquecem do princípio do serviço ao Senhor, né? Glória a Deus. Vamos concluir a nossa primeira parte do programa de hoje, porque nós queremos aqui
deixar mais perguntas para a próxima quinta-feira. Então, nós já vamos encerrar o programa de hoje com um desafio enorme aí, de tudo que foi dito, viu? Acho que trouxe... Eu quero até resumir para mim sobre viver uma honestidade. Eu estou saindo daqui hoje, Caio, do nosso bate-papo aqui, com essa palavra no meu coração: honestidade sobre todos os meus pecados e em todos eles. Amém? Gente, concluímos mais um programa da Palavra ao Coração. Foi rápido demais hoje. Foi rápido demais, porque nós também queremos deixar mais perguntas para a próxima quinta-feira. Nós continuaremos aqui abordando outros tipos de assunto a respeito do pecado. E outras perguntas que podem ser colocadas aí no chat. Aí, né? Inclusive, mande aí outras perguntas que a gente pode até tentar já incluir também. Vamos encerrando com as considerações finais. Caio, agradecendo todos aí por esse programa e liberando sua palavra de bênção para todos que estão nos acompanhando hoje aí. Eu agradeço a sua atenção, eu agradeço o seu interesse em ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E o grande lema que eu tenho guardado comigo e que eu quero compartilhar é: sejamos honestos. Sejamos honestos em primeiro lugar conosco, seja honesto com você, seja honesto com o seu Deus, porque o que o Senhor prometeu para a gente é: eu sou fiel para cumprir. Se você for honesto e for fiel com o seu Deus, a sua vitória, que não necessariamente é a vitória que o mundo tanto prega, mas o Senhor é fiel para cumprir. Seja honesto. Maravilha, glória a Deus. E sendo honesto, acho que é ali em 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas há uma esperança para você também. Há uma esperança. Louva a Deus por vocês que têm sugerido esse tema. Porque diz a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. O quadro é da palavra ao coração. Então, essa exposição da palavra que fazemos aqui de maneira informal, nessa conversa, nesse bate-papo maravilhoso, faz com que nosso coração possa ser examinado pela palavra, né? Colocarmos o nosso coração à luz da palavra de Deus. E eu também saio daqui com muitas boas impressões e encaminhamentos do que eu devo fazer também com a minha vida, né? Estar sempre na honestidade, como disse o Ilquias Filho aqui, e trazendo sempre a luz da palavra para que eu possa caminhar na verdade plena. Então, glória a Deus, hoje foi uma noite excelente e daqui a pouco nós estamos de volta aí com outra noite falando ainda sobre esse tema. Sim. Né? Esse é o... Filho, pastor, fala. Para você que está lidando com algum pecado escravizante, quero aconselhar que você acesse o nosso link e possa estar agendando um tempo com um dos nossos conselheiros, que ele vai estar lhe ajudando, pela palavra de Deus, você vencer e superar esse pecado para viver uma vida de santidade. É isso aí, precisamos ter pessoas para prestar conta, né, meu amigo? E é interessante, né, pastor, a gente entender que não há vergonha nisso. Você não tem por que se envergonhar. Você não tem por que se achar diminuído. Porque a palavra do Senhor, ela tem uma verdade que é muito clara. Todos nós pecamos. Lidamos com a questão do pecado. E aquele que diz que não peca, já mentiu, já pecou. Então não há por que você se envergonhar, não há por que você se achar diminuído. Ah, mas como eu que sou, seja lá o que você quiser completar a frase, vou hoje procurar uma ajuda para isso. Não é assim. A palavra é: mas como eu, que sou honesto, comprometido a ter uma vida santa no trono de Deus, eu vou buscar, porque Ele me prometeu. Maravilha. Que nós possamos deixar qualquer impedimento, qualquer investida do inimigo, qualquer estratégia de lado e entender que estamos aqui juntos, porque eu peco, eu estou aqui hoje. Porque o Senhor é quem nos guarda e é quem vai nos fortalecer para seguir essa caminhada. Sejamos honestos. Glória a Deus. Até a próxima. Um abraço, Tchau, até a gente. próxima quinta. Abraço.